intervalo entre acontecimentos. Entre a condenação, o trânsito em julgado da sentença condenatória, como os advogados falam nos nossos dias, e a ressurreição, houve um evento no meio. Um evento entre a tristeza da separação e a alegria do reencontro. Um evento entre o vazio da despedida e o coração cheio de esperança pelos novos dias que estariam à frente. O intervalo entre a ruptura de uma história bonita e o começo de uma nova história. E a vida, irmãos, a vida nossa tem este mover entre pontas distintas. Nossa vida tem esta condição, esse deslocamento entre momentos tristes, momentos em que o nosso coração aperta, em que a tristeza toma conta dos nossos pensamentos, momentos em que nós, inclusive, ficamos soltos num vazio de incerteza, num vazio de insegurança, num vazio de impossibilidades com relação à nossa história, em verdadeiras tormentas que roubam nossa paz, tormentas que roubam nossa alegria, tormentas que roubam nossos sonhos e que de tantas e tantas maneiras, de alguma maneira, interrompem a nossa jornada, de alguma maneira, quebram um pouco o fluxo da nossa vida. Às vezes, em nossa vida, as coisas, elas se embaraçam um pouco. Eu não sei se você já se encontrou em meio a um emaranhado. Se você já se encontrou em meio a alguma situação que, de alguma forma, você não via ponta, sabe? Aquela expressão do final lá, do começo da Revolução Industrial, com a indústria têxtil, eles enrolavam aqueles fios no braço, aquilo chamava meada. E algum descuido fazia com que aquele que estava enrolado no braço se embolasse tudo e alguém não achasse o fio da meada. Como é que eu acho o fio? Como é que eu desembaraço? Às vezes a vida fica assim. Às vezes a gente se embaraça com questões financeiras. Às vezes a gente se embaraça com o filho, com a filha, com as várias fases que a gente nunca estudou e não tem escola para estudar, não tem jeito para fazer um curso para ser pai de adolescente, para ser pai de criança. A gente vai aprendendo no caminho e a gente se embaraça. E a gente fica procurando o fio da meada e a gente se enrola com dívidas, a gente se enrola com a saúde. A gente se enrola, a gente olha para trás e fala, puxa, eu deveria ter escutado meu pai. Às vezes a gente se enrola e esse enrolar-se pode assumir um volume tão grande que pode chegar ao ponto de nós desanimarmos da própria vida. A história que leremos está no livro de Atos, no capítulo número 27. Por bondade, abra sua Bíblia em Atos, capítulo número 27. É aquele momento final, última viagem do apóstolo Paulo. Ele que houvera feito viagens missionárias, viagens para anunciar o evangelho, compartilhar do amor de Cristo, agora está viajando, não na condição de homem livre para prestar um serviço do Senhor, mas está viajando na condição de prisioneiro. As situações tornaram-se muito complexas. Nero colocou fogo em Roma e, de alguma maneira, diz a tradição que, para livrar-se da culpa, uma vez que os 14 distritos que compunham ali aquela região, deles, 10 pegaram fogo e os 4 que não foram incendiados, era justamente onde tinha a maior densidade de cristãos. Nero transferiu a culpa e disse, foi Paulo que mandou botar fogo em Roma. O fogo foi coisa dos cristãos. E Paulo, que em outras oportunidades houvera sido preso
na condição de alguém dissidente do judaísmo, uma prisão religiosa, agora está sofrendo uma prisão política por ser alguém que se levanta contra o Império Romano. E diferente das prisões anteriores, que esteve em Éfeso, diferente das prisões anteriores, nesta prisão, nesta segunda metade do século I, quando ele tem essa sentença contra ele, agora as coisas se encaminham de uma forma muito mais complexa, num processo que se estende e culmina na morte do apóstolo, morrendo então acusado. E quando ele está fazendo esse trajeto, uma vez que, onde ele é julgado de imediato pelos governadores, ele resolve apelar para a autoridade máxima, então ele não podia ser julgado ali, ele teve que ser deslocado até Roma. E nesse deslocamento, uma série de situações complexas aconteceram. Uma série de tormentos, literalmente, vieram ao encontro daquele grupo, aquela quase 300 de pessoas que estavam no barco se deslocando em direção a Roma. E aí o nosso versículo número 18, ele diz assim: no dia seguinte, como os ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte de equipamentos do navio e jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo os sols e as estrelas, até que perdemos toda a nossa esperança. Fazia tempo que ninguém comia. E por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: senhores, vocês deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos, o local onde estávamos anteriormente. Ali, eles deixaram bons portos por não ter ouvido Paulo. Se tivessem ficado, teriam evitado todo este prejuízo. Trazendo uma palavra de conforto, trazendo uma palavra de incentivo, o versículo número 22, mostra para nós que o Paulo disse assim: tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, o anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo, creio em Deus. Tudo correrá exatamente conforme fora dito. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Por volta da meia-noite, na 14ª ilha, ou melhor, por volta da meia-noite, na 14ª noite de tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra. Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouquinho mais à frente, lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros. Temiam que, se continuássemos assim, seríamos atirados contra os rochedos na praia. Por isso, lançaram 4 âncoras na parte de trás do navio. E ansiavam para que o dia chegasse logo, dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente. Os marinheiros, na verdade, baixaram o barco salva-vidas, na tentativa de abandonar o navio. Paulo, então, disse ao oficial no comando e aos soldados: olha, se os marinheiros não permanecerem a bordo, nenhum deles se salvará. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vida e deixaram os botes à deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam faz 2 semanas. Então Paulo, amorosamente, carinhosamente, cuidadosamente, disse: por favor, comam alguma coisa.
Isso é para o seu próprio bem, pois nenhum fio de cabelo cairá de suas cabeças, nenhum fio de cabelo se perderá. Em seguida, assim como Jesus fez cerca de 30 anos antes, 20 e poucos anos antes, Paulo fez da mesma forma, diz o versículo 35. Tomou um pão, deu graças, na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram, começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio. Mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia. Cogitaram se seria possível chegar até ali e atracar o navio. Bem, irmãos, talvez na velocidade da leitura você não tenha percebido o que está no versículo número 20. No versículo número 20, está dito que em função da tempestade, da intensidade da tempestade, da condição daqueles ventos contrários, aqueles que estavam amedrontados porque o sol se escondeu, porque as trevas tomaram conta, porque o navio balançava. A declaração que Lucas, autor do livro, faz é que eles perderam toda a esperança. Perderam toda a esperança. Às vezes, os balanços da vida, às vezes as trevas que nós nos encontramos, às vezes as situações que nos envolvem, fazem com que nós percamos a esperança. E observe que o autor da carta, o historiador que era médico e que faz esse registro a pedido de Teófilo e que traz essas palavras que nos permitem conhecer o início da fé, no seu descritivo, ele não está dizendo que eles perderam a esperança. Não está dizendo que os soldados que não temiam a Deus e que montavam guarda com Paulo perderam a esperança. Não está dizendo que os comerciantes que usavam aquela embarcação para os seus fins próprios perderam a esperança. Ele não está passando para eles, mas ele está dizendo nós. Ele, Lucas, um crente em Cristo Jesus, sentiu-se abalado emocionalmente também. E aqui quero chamar a sua atenção para que você não seja um super crente. Para que você não seja uma pessoa que diz nada dá errado, com Deus tudo dá certo. Para que você não negue as dores da sua vida. Para que você não negue os medos que te envolvem. Para que você não negue as situações que te pressionam. Assim como aquele homem de Deus, eu e você, às vezes teremos situações que passaremos medo. Que teremos vazio com relação ao futuro. Que até mesmo a esperança escorrerá pelo vão dos dedos. Diante dessas situações, diante dessas pressões, diante desse momento da vida em que tudo está embaraçado, um flash de esperança nos faz ver que tem um caminho para desembaraçar. Por muitas questões. Pelo testemunho de pessoas que já passaram por isso. E você sabe que ao longo da história, aquilo que você está passando, você não é o único a passar por isso. Outras pessoas passaram. E se outros venceram, eu tenho uma esperança de vencer também. Você sabe que aquilo que você está passando tem um caminho cientificamente comprovado para que se resolva. Então, se existe um caminho técnico para se resolver, seja com a ajuda de um advogado, seja com a ajuda de um médico, seja com a ajuda de um professor, seja com a ajuda da internet, eu sei lá. Mas se existe um caminho, então tem esperança. Mas acima de tudo, mais do que a esperança nos homens, mais do que a esperança na sua história, mais do que a sua vivência, mais do que qualquer fala que eu possa ter para você, nessa realidade de que a vida por si mesmo não tem intervalo, entre o momento que eu estou embaraçado e o momento de desembaraçar, não tem um break para eu respirar junto, a vida continua, as pressões continuam, as cobranças continuam, as pessoas continuam. Como é que eu faço para isso? Aí,
dentro disso, que nós precisamos criar o nosso próprio intervalo, porque a vida será cruel conosco, precisamos lembrar da doce promessa. Da doce promessa que entre o embaraço e aquela situação de escape, entre a situação que me é pesada e a situação que se apresenta como a saída, existe a pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu estou usando aqui a palavra embaraço, mas eu poderia usar cansaço. Para essa situação, Jesus deixou claro no Evangelho de Mateus, capítulo número 11, começando no versículo 28, que todo aquele que está em meio a embaraços, todo aquele que está debaixo de pesos da vida, todo aquele que está cansado e sobrecarregado, vindo a Ele, encontrará uma condição de alívio. Encontrará em Cristo Jesus uma condição de escape, encontrará, a edição ali da projeção cortou, mas encontrará descanso. Essa foi a promessa de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, encontrarei descanso para as vossas almas. A vida não tem intervalo entre o cansaço e o descanso. A vida não tem intervalo entre o peso e o alívio. A vida não tem intervalo entre o embaraço e o desembaraço. Mas bendito seja o nome do Senhor, que no trajeto da vida coloca a pessoa de Cristo Jesus, que faz ponte entre nós e Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que nessa faixa da vida que não para, naquilo que cantou Chico Buarque, nessa roda viva, que vem, roda mundo, roda gigante, vem engolindo a gente, a pessoa de Jesus é o nosso refúgio, é o nosso esconderijo, é a nossa segurança para poder então escapar do peso da vida, para poder desembaraçar essas situações que embolam diante de nós. O mundo só nos dá descanso quando nós encontramos a Jesus. As pressões serão cada vez maiores, as exigências serão cada vez maiores, as descobertas levarão a nossa vida a um estágio de densidade tão grande de pensamentos, de cobrança. Uma hora pode comer ovo, outra hora não pode comer ovo, uma hora pode tomar café, outra hora não pode tomar café, e você não pode viver sem lactobacilos vivos, mas até 30 anos atrás não existia lactobacilo vivo, e pelo menos não no potinho de Yakult, de um jeito ou de outro. Haverá mais e mais pressão. Você precisa comer glúten, precisa comer chia, precisa andar, correr, pular, precisa, sempre haverá cansaço para nós podermos de alguma maneira salvar nossas vidas. Sempre haverá pressões. Precisa ler mais, precisa estudar mais, precisa fazer graduação, precisa fazer pós-graduação. Sempre haverá pressões neste mundo. E qual é a maneira de nós nos aliviarmos da pressão deste mundo? Qual é o caminho para que nós não nos embarecemos ainda mais? Porque quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, a gente se embaraça ainda mais. Inclusive correndo o risco de morte. Os soldados, quando viram a situação apertar, quiseram descer o bote salva-vida. Eu vou dar um jeito por mim mesmo. Tem um bote salva-vida aqui, eu vou cortar a corda e eu resolvo esse problema. E o Paulo falou, não faça isso. Não, se vocês estiverem comigo, estão protegidos. Se vocês não estiverem comigo, eu não garanto nada para ninguém. Entre a fala de Jesus e a ressurreição, teve a ceia, para preparar o coração, para direcionar os discípulos para os próximos passos, para ajudar a ver aquilo que importa de verdade na vida. Jesus faz uma refeição com seus amigos e compartilha e abre o coração com eles. Nesta viagem de navio, nesse descritivo que faculdades de engenharia náutica ainda usam, nesse descritivo que cartas geográficas ainda utilizam, nesse descritivo
que faculdades de engenharia têm como um texto mais antigo que faz a descrição de ilha por ilha, de como eles se comportavam, como eram os procedimentos em meio a uma tempestade em alto mar. No meio desse descritivo, Paulo vê aqueles homens sofridos e fala, gente, não adianta. Vocês precisam comer alguma coisa, vocês estão muitos dias sem comer. Aquele homem que era um prisioneiro, o barco era um camburão para eles, na nossa linguagem. O barco era uma viatura que estava levando ele rumo à detenção. Naquele ambiente, aquele homem não perde a humanidade, não perde a esperança, não perde a imagem de Cristo nele, que não deixa com que as suas situações o amarguem, que não faz com que ele olhe só para si mesmo, que permite aquele homem olhar em volta e querer o bem de quem está em volta, que permite aquele homem vencer o egoísmo, o egocentrismo, que fala para aqueles que há pouco o maltratavam, que naquele mesmo momento tratavam a ele como criminoso, que não deram ouvido para o seu conselho. Claro que ele dá uma espetadinha, né? Você viu no texto. Se vocês tivessem me ouvido, a gente não estava passando por isso, hein? Ele dá uma espetadinha, né? Às vezes a esposa fala assim com a gente também, não é? Às vezes a gente fala assim com o filho também, não fala? Aí, tá vendo? Eu te falei, você não escutou. E o Paulo falou. Paulo não perdeu a chance de falar. Vocês não me ouviram, mas também não vamos ficar presos nisso. Vamos para frente. Vamos para frente. Entre a tempestade e a segurança da terra firme, entre a sentença do médico e a cura, entre a sentença do juiz e a causa ganha, entre a pressão do desemprego e uma nova porta se abrindo, entre as situações mais densas da vida e a condição de você fazer, ufa, que alívio, tem um intervalo no meio. Esse momento de lembrar que o Senhor está à frente da nossa história. Esse momento de saber que Deus divide a história conosco, assim como Jesus fez com seus discípulos. E aí, a história que nós lemos traz em si as respostas, que eu quero que você marque, que você anote, que você estude na semana e que a palavra de Deus fale com você. Em primeiro lugar, tem um chamado para se animar. Se anime. Você viu, e eu fiz questão de colocar alguns negritos, algumas cores de destaque no texto, de fazer a marcação ali no texto, para que ao longo da nossa leitura você já percebesse o quanto esta fala se repete. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Alguém no passado fez disso uma fórmula para a vida. Ele disse assim, eu quero trazer à minha memória tudo que pode me dar esperança. Nós precisamos falar conosco mesmo. Você precisa, e não é coisa de doido, precisa falar com você. Precisa falar com você, fazer as pazes contigo, fazer uma reunião com você, e depois que você fizer uma reunião com você mesmo, apresentar o resumo da sua reunião para Deus, que é a oração. Mas se você estiver em conflito com você mesmo, aí você não consegue orar, porque você não sabe. Lembre-se que Jesus muitas vezes falou assim, o que queres que eu te faça? Se você não sabe o que você quer, você não consegue orar. Não consegue responder a Jesus. E às vezes a gente está brigando com a gente mesmo. A gente fala assim, eu posso. Não, eu não posso. Eu quero. Mas e se eu for? Se eu for vai ser legal. Mas não vai ser legal. E você fica que nem aquele urso do desenho do Pica-Pau, lembra? Tica-ticô, tic-tic, para lá e para cá. Você precisa ter uma conversa com você mesmo. E nessa conversa com você mesmo, fala assim, a minha vida está nas mãos de Deus. Nessa conversa com você mesmo, fala assim, tem uma palavra de Deus para nós. Nessa reunião com você mesmo, tentar descobrir o que Deus quer para você. Tentar descobrir o que Deus quer para quem está com você e é de Deus, e você está junto com Ele. Esse apóstolo Paulo, quando ele fala com os casais, ele diz que a mulher santa santifica o marido. Você precisa descobrir, porque às vezes a voz de Deus não está com você, você ainda não é do caminho, mas você está com alguém que é de Deus. Então fique esperto. Porque aquela bênção lá, se você encostar, ela respinga em você. Olha
se vocês abandonarem o navio, eu não garanto ninguém, hein? Quem sair de perto, em outras palavras, assim, né, em palavras mais simples, quem sair de perto de nós vai dançar. Vocês que sabem, quer ir, vai. Quer ir, vai. Mas se tiver comigo, passa de ano. É como se ele dissesse isso. Então, o chamado inicial é se anime. Se anime, porque Deus tem uma promessa. Se anime, porque ainda não é o fim da história. Se anime, porque Deus já esteve na sua vida em outros momentos. Se anime, porque a história ainda não acabou. Se anime, porque tem falas positivas. Se anime, porque tem gente boa do seu lado. Se anime, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância, para nos aliviar. Sim, em primeiro lugar, devemos nos animar. Em segundo lugar, devemos buscar compreender. Sim, irmãos, compreender. A Bíblia diz, em relação aos crentes, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não significa que isso possa ser entendido. Tem coisas que não saem como eu planejei e eu não entendo. Tem coisas que não saem como planejei, que eu fico até emburrado. Puxa vida, podia ser diferente. Mas entre essas coisas, entre isso que acontece, entre essas situações, uma certeza há. Não saiu como eu queria, mas eu sei que lá na frente eu vou olhar para trás, vou entender e glorificarei a Deus. Porque essa é a palavra, essa é a promessa. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Tenta compreender, tenta entender o porquê das situações. Tenta, de alguma maneira, aprender com as situações. Muitas vezes, a gente não sai de situações difíceis porque a gente não entende. Quanto mais demora para entender, mais demora para resolver. Por isso, a Bíblia traz para nós este chamado, para aquelas pessoas que estavam no navio, compreender que tinha um homem de Deus ali. Compreender que existia um plano para que aquele homem chegasse são e salvo do outro lado. Compreender que a história ali, que aquelas pessoas eram parte de uma história maior. E eu preciso que você saiba que você é parte de uma história maior. A sua história não se resume a você. Sua história reflete na sua família, sua história reflete nos seus amigos, sua história reflete na sua comunidade de fé. Busque compreender. Quando a gente entende, a gente se posiciona de maneira diferenciada. A fala, em meio à tempestade, e o versículo que nós lemos, e o versículo que nós destacamos aqui, que o Lucas diz, chegamos a ponto de perder a esperança. É um versículo muito precioso nos nossos dias. Você sabe que o índice de suicídio aumenta no mundo todo. Você sabe que as pressões da vida, a inclinação para se aliviar da dor, não é um desistir da vida, mas é se livrar da dor, tem levado pessoas a cometer barbaridades e perder a continuidade da história que seria boa. Quantas situações você passou na sua vida, que hoje você olha para trás e você vê que está melhor do que aquele tempo. E quem sabe até você coloca a mão na consciência e fala assim, puxa vida, se eu tivesse desistido, hein? De repente você olha um filho lindo, uma filha linda, fala, nossa, não teria vivido essa situação se eu tivesse entregado os pontos. Situações que você achou que ia ficar pelo caminho, mas não ficou. Porque a história continuou. A história continuou, a gente refaz a história, a gente refaz o trabalho, refaz a vida profissional, reconstrói, começa do zero. Não desista, porque Deus tem surpresas para a sua história. A Bíblia diz, novas são cada manhã na presença do Senhor. Não desista. Se a gente desiste, se a gente foge, se a gente busca atalhos. Sim, porque a desistência, às vezes, não é da vida, mas é a desistência do caminho que a gente está na vida. E, às vezes, essa desistência do caminho que a gente está na vida é pela ilusão de um atalho.
A gente acha que tem um caminho. Não, eu vou desistir desse caminho que eu estou. Eu vou por aqui que é um caminho mais fácil. Eu vou por aqui que é um caminho que eu ganho mais. Eu vou por aqui que é um caminho, eu estou nesse caminho aqui, não tá tendo retorno. Comecei a ir para a igreja, parece que a minha vida piorou. Calma, você está sendo lapidado, calma. Você está exercitando questões da alma, está se tornando uma pessoa melhor, calma. Não busca o caminho mais fácil, não. Os caminhos mais fáceis, você sabe disso, não é história. Você sabe que a seriedade dessa igreja, que não quer controlar ninguém através do medo, em hipótese alguma. A gente apenas quer te mostrar que gente que escolheu o caminho mais fácil, seja ele de que maneira for, é gente que lá na frente teve uma dificuldade, gente que, de alguma maneira, que buscou um prazer fora do casamento, e aquilo custou toda uma família, custou toda uma história. O caminho mais fácil. Em várias situações da vida, a gente pode buscar o caminho mais fácil. Não desista do caminho certo. Não desista dos seus valores. Não desista da sua família. E, acima de tudo, não desista de Deus. Aqueles marinheiros que iam pular fora do barco, iam em direção à morte, achando que era a única possibilidade de vida, quando a vida estava em seguir no caminho certo, no caminho, na verdade e na vida, que era a garantia da sobrevivência deles. Em último lugar, o versículo número 39 traz para nós a conclusão da viagem. Eu até fiquei relutante em usar essa palavra. Algumas palavras, a cultura vai se apropriando de algumas palavras e elas perdem o valor, né? E elas ficam esvaziadas, elas viram meio que uma brincadeira, não é? Então, um dos hinos mais lindos da história do protestantismo brasileiro, muito cantado, muito ecoado, que fazia tanto bem para tantas almas, dizia: nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor brotar. Olhai, 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 os lírios cresceram nos campos. Um hino lindo que consolou inúmeros corações, falando: tem esperança para a minha vida, tem saída para a minha vida. Mas aí, por causa de um meme da internet, o hino foi esvaziado do seu valor, não é? Foi esvaziado, e quando se canta esse hino agora, as pessoas não conseguem mais degustar a beleza de uma letra que falava de esperança, que falava de transformação, que falava que sim, naquele galho seco ia brotar algo especial. E assim é a palavra receba, né? Receba é o meme dessa temporada. Já tem gente olhando para mim e dando risada. Mas eu não posso usar outra palavra para você, porque essa palavra é um conceito bíblico. É um conceito bíblico que no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, de maneira poética, um autor traz dizendo assim: ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Um autor, de maneira poética, diz que aquele que sai com lágrimas, semeando a semente, voltará com júbilo, colhendo seus frutos. Os autores bíblicos trazem para cada homem, cada mulher temente a Deus, a certeza que aquilo que semear será colhido e que valerá a pena os dias difíceis. As tempestades, as lutas da vida não serão em vão. Os autores bíblicos, e agora no Novo Testamento, trazem para nós a consciência de que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso, em meio às tempestades, em meio às lutas, em meio aos embaraços da vida, quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós sabemos que Jesus tem um plano para que essa viagem se conclua, quando nós estamos seguros e nós nos fortalecemos com o povo de Jesus, quando nós, sim, é verdade, eu não posso mentir para você, existem perdas. Você viu, pedaços do navio foram jogados fora. Você viu,
a carga, valores materiais foram perdidos, foi jogado trigo em meio ao mar, para ver se aliviava o barco um pouco, para ver se conseguia a estabilidade ali para a navegação. É verdade, tem perdas que acontecem. A Bíblia nunca nos esconde de perdas. Um dos patriarcas, Jacó, lutou com um anjo e teve a sua vitória. Mas a Bíblia diz que daquela luta em diante ele começou a arrastar uma das pernas, porque o anjo lhe feriu a coxa. É verdade, tem lutas da vida que a gente sai machucado. É verdade, tem situações que a gente tem perdas materiais, como a carga do navio, físicas, como o de Jacó, emocionais, é verdade. Mas o principal é que existe uma vitória para cada um que lutou com o Senhor. Existe uma vitória para cada um cuja vida foi conduzida pelo Senhor. E nessa vitória, ainda que as perdas existam, o ganho será muito maior. Nós que temos uma leve e momentânea tribulação, temos esperança e certeza da grande vitória. E é por isso que este Paulo, que estava neste navio, disse assim para os seus ouvintes: ainda que o homem exterior se corrompa, tenha perdas, tenha prejuízos, o homem interior se fortalece mais e mais. Nesta noite, eu preciso dizer para você que existe um intervalo que a gente cria. Se deixar, a vida não cria intervalos para nós. Nós precisamos criar um intervalo. Um intervalo onde Deus entra e Deus direciona a nossa história. Existe um intervalo que estamos falando figuradamente sobre a ceia, como um tempo que Jesus deu um break na vida para falar do passado e falar do futuro. Como um break que Paulo deu na viagem para deixar o medo de fora e falar da intervenção de Deus. É um break que a gente dá. Nessa noite, eu vim chamar você para dar um break. Para dar um break na vida. Para ter certeza que você não está no meio desse embaraço e que se está no meio desse embaraço, esse não é o seu fim. Que dando um break, você vai poder seguir em frente e desembaraçar com a presença de Deus. Nessa noite, eu vim dizer para você que aquele que tem uma história com Deus, por maiores que sejam os embaraços, ele não se sente preso. Ele não se sente dentro de uma armadilha. Ele sabe que a sua história faz sentido e ele sai vitorioso lá na frente. Às vezes a gente desanima de viver, mas quando a gente tem no nosso barco uma fala de Jesus, a gente encontra forças para seguir em frente. Eu não sei se você está no meio de embaraço. Eu sei que Deus tem uma saída, um alívio e uma condição melhor para você chegar do outro lado, colocar o pé em terra firme e falar: realmente, passei pelas tempestades, mas Deus me livrou. Vamos orar? Por bondade, abaixa a sua cabeça e vamos orar juntos. Eu quero muito orar pela sua vida e quero muito que você encha o seu coração de esperança, enche o seu coração de segurança. Estou nesse barco e vou ficar nesse barco com o povo de Deus e sairei do outro lado com a minha vitória. Pode ser que você esteja enfrentando uma luta específica, que uma situação particular, com nome e sobrenome, faz você sentir esse peso de desesperar da própria vida, palavra que Lucas usou. Pode ser que por causa dessa situação, você esteja até sem palavras para orar, a ansiedade tomando conta do seu coração. E aí eu, como seu pastor, tenho o privilégio de orar com você, de orar por você. Pastor, estou no meio do embaraço, preciso dar esse break, preciso ver Jesus nesse barco, preciso ver uma saída e uma esperança. Ora comigo? Claro que eu oro, fique em pé que eu vou orar com você. Se você está em meio a uma situação que tem um vazio, se você quer encontrar essa esperança, quer se fortalecer e quer sair do outro lado, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe minhas irmãs, Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe. Estou vendo vocês, Deus abençoe. É a noite para Deus, na sua história, criar um novo momento.
Noite para que você saiba que você não está sozinho nesse barco. Você não está sozinha nesse barco. A história não acabou ainda. A intervenção de Deus é a garantia da tua vitória para a glória do nome dEle. Bondoso Deus, amado Pai, neste momento com o meu irmão e a minha irmã, estamos buscando a tua face. O barco balança, a gente tem medo, as trevas tomam conta e a gente não vê saída do outro lado e não sabe nem para que lado está indo, porque está escuro em alto mar. Só a tua luz, só a tua mão, só a tua intervenção é a nossa garantia, Senhor. Em o nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Deus meu e Rei meu, traz clareza, traz uma palavra ao nosso coração, traz a tua paz e a segurança, o teu Espírito Santo e a tua paz que excede todo o entendimento, dando garantia de que nenhum fio de cabelo se perderá. Pai de amor e de bondade, são muitas as pessoas em pé, eu não sei as histórias, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe quem está enfrentando questão de saúde, sabe quem está enfrentando questão no trabalho, quem está enfrentando questão na empresa, quem está enfrentando questão matrimonial. O Senhor sabe cada história, Deus meu e Rei meu. O que eu venho pedir é que assim como aqueles homens, quando seguiram em obediência, viram na enseada uma possibilidade de terra firme, e ali chegaram, que o meu irmão e minha irmã encontrem uma direção para olhar e digam, tem esperança. Que nesta noite, lançando ali a condição de medir a profundidade, veja que está ficando mais raso. Era 27 metros, era 37, agora é 27. Daqui a pouco é 17, daqui a pouco eu saio andando, daqui a pouco é a praia. Deus meu, em nome de Jesus, não deixa ninguém se desanimar, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda a vê-los, ajuda a eles verem o Senhor nas suas histórias, ajuda a sentirem a tua presença e a tua paz que excede todo entendimento. Ajuda a entender, porque às vezes nós não entendemos. Ajuda a caminhar mesmo sem entender, Senhor. Eu peço ao Senhor, para a glória do teu nome, vidas fortalecidas, vidas esperançosas, vidas animadas pelo Senhor. Sopra o seu sopro de ânimo. Em nome de Jesus, restitui a alegria, dá segurança, toma pela tua mão, Senhor, em nome de Jesus. Que em pouco tempo, com os pés firmes, seguros, eles olhem para trás e possam testemunhar, Deus me livrou naquela situação. E que nesse testemunho o teu nome seja glorificado. Que vidas rendam-se aos seus pés. Que cada pessoa aqui presente entenda que o livramento do barco foi porque tinha alguém de Jesus. Que cada pessoa aqui presente seja este alguém que pertence a Jesus, entregando a vida ao Senhor. É a oração que eu faço, para a glória do teu nome, pedindo as tuas bênçãos de alegria, saúde, prosperidade e paz para cada um e todos, para a glória de Jesus e em o nome de Jesus. Amém.